do valor. E nesta série de hoje do Chapa Quente, né, eu jogo as coisas do jeito que as coisas são. A gente vai falar sobre a sociedade entre família. Família, amigos, na hamburgueria. Como que funciona isso? Tipo, Henrico, sou eu minha esposa, sou eu meu filho, sou eu minha mãe, sou eu meu pai. Eu juntei com mais um amigo. Fiz sociedade com a minha namorada. Henrico, isso dá certo, não dá certo? Puxa, eu tenho problemas, vários problemas aqui. Às vezes eu brigo com a minha esposa, eu brigo com meu marido, porque existem algumas diferenças, isso desgasta o relacionamento. Às vezes desgasta o relacionamento com pais, com amigos, etc. Hamburgueria, como que deve ser? O que eu devo fazer na minha hamburgueria? Como que eu devo tratar esse assunto junto com o meu familiar, com o meu parente, com o meu amigo dentro da hamburgueria para que isso dê certo, para essa parada dar certo. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E isso está diretamente ligado a hamburguerias que dão certo. Hamburguerias, né? Essa relação ela tem que estar muito bem definida e eu vou te ajudar em relação a isso para que você consiga dobrar o seu faturamento, ter lucro no final do mês. Tudo depende disso, tá? Então, sobre isso que a gente vai falar. Primeiro, vamos tratar o assunto da seguinte maneira: o que é família e o que é parente, tá? Isso tem que estar muito bem definido. Primeiro, o que é família? Tipo, a minha esposa, né? Sou casado com a minha esposa e tenho meus filhos. Isso é família. Isso é família. Se eu moro com os meus pais, então, né, eu sou solteiro, por exemplo, moro com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã e etc. E essa é a minha família. A partir do momento em que a gente sai da casa dos pais, nossos irmãos viram parentes. Tá? Então vamos tratar dessa premissa. Primeira coisa, né? A gente precisa ter isso bem claro. Deixa eu ver aqui o. Para quem tá me assistindo no YouTube, me fala se o áudio tá bom. Deixa eu fazer um teste aqui. Pelo menos o meu teste aqui tá bom. Então, beleza. Então a gente tem que definir, primeira coisa, definir isso. Tipo, se eu trabalho com o meu marido ou os meus filhos na minha hamburgueria, então essa é a minha família, né? Então minha família tá junto comigo. Se aí nesse caso os meus pais e os meus irmãos são meus parentes, então eu tô lidando com os meus parentes ali, assim como primos, tios, enfim, sobrinhos, sobrinhas, são parentes, não são família. E também existem casos que a pessoa trabalha com amigos, né? Amigos, tipo o amigo. Entre parênteses, melhor, entre parênteses não, entre parentes eu incluo também o cunhado, tá? O cunhado, seja por parte de esposo, parte de marido, enfim. Cunhado, concunhado, também tá nessa parte de parentes. E também existe o caso de amigos. Puxa, o meu melhor amigo, amigo de infância. Ou um sócio investidor, que às vezes é um conhecido. Tá? Como que funciona essa parada? Às vezes o sócio, né, e aí tem dois tipos de sócio. Tem aquele sócio que trabalha com a mão na obra, cunhado não, diz Luiz Carlos Fontes. Aí existem dois tipos de sociedade, né? O sócio investidor, que é aquele que põe a grana e espera o resultado, não participa né, do dia a dia da operação. E tem aquele sócio que entra com a mão na massa também, né? Com mão de obra também, além do conhecimento e etc. Ele trabalha também na parada. Então temos esses tipos de sociedade e a gente definiu que família é uma coisa, parente é outra. Outra coisa que é importante a gente definir: hierarquia. E é justamente aí que muitas lanchonetes, hamburguerias acabam tendo problema. Na hierarquia. Como isso, Henrico? Dentro da nossa família, muito importante esse assunto, porque eu cedi minha garagem para meu cunhado ter um espaço físico. Faz toda a parte de marketing e divulgação. Organizei a agenda, que era tudo sem controle. Legal. Stop Pay. Então,
Hierarquia. Hierarquia familiar. Hierarquia parental. O que é hierarquia? Quando, né, são níveis de autoridade. Então, por exemplo, né, entre os meus parentes, o meu pai, independente de qualquer coisa, ele está acima de mim na hierarquia familiar. O meu avô está acima do meu pai, que está acima de mim na hierarquia familiar parental. Tá? Então isso tem que ficar muito claro. O meu filho está abaixo de mim. O meu sobrinho, na teoria, está abaixo de mim. O meu irmão, se for irmão mais velho, ele está acima de mim. A minha irmã, se for irmã mais nova, está abaixo de mim na hierarquia parental. Então isso é importante. Por quê? Não dá para confundir uma coisa com a outra. Por isso que às vezes dá merda. Imagine assim, já vi casos de que o dono da hamburgueria chama o pai para trabalhar. Aí o filho dá ordem para o pai. Não dá certo, é complicado isso, porque por trás disso tudo, a gente somos pessoas, somos seres humanos. Nem todo mundo, e é extremamente difícil, ter muito claro, ter muita clareza de que negócios são negócios, vida pessoal é vida pessoal. Nem todo mundo tem essa clareza. E a gente não pode, se de repente a gente tem clareza, a gente não pode exigir isso de outras pessoas, de ter essa clareza. Tipo, olha, aqui no nosso trabalho nós somos profissionais, fora do nosso trabalho, aí nós somos marido e mulher, nós somos pai e filho, etc. Para algumas pessoas, isso é muito claro, mas para outras pessoas não dá, não consegue separar. Quanto mais emotiva, por exemplo, for a pessoa, mais difícil ela é de separar uma coisa da outra. Negócios de família, negócios de parentesco, negócios de amizade. Por isso que, às vezes, um dos melhores sócio-investidores é aqueles que não têm uma conexão familiar com a gente, uma conexão sentimental com a gente. O que acontece é que, na maioria das vezes, o que eu vejo? Que tipo, poxa, eu tenho minha esposa lá, né, no horário que eu tô trabalhando na hamburgueria, ela não tá fazendo nada, então ela pode me ajudar e eu não preciso contratar um funcionário de fora. Ou então, puxa, eu tenho um sobrinho lá que não faz nada da vida, eu vou chamar ele para ficar na chapa. Gente, não dá certo. Na maioria das vezes não dá certo. Porque primeiro, a pessoa não quer estar ali, mas ela vai por amor, por sentimento, por respeito, por hierarquia, por algum motivo assim. Ela não vai porque ela quer. Então, normalmente chamar parentes para trabalhar na hamburgueria nem sempre dá certo. Isso pode desgastar a relação. Então, o ideal, né, é que tenha muita conversa, tenha uma abertura gigantesca, tenha que tudo ser muito bem conversado. Se você de repente contrata um primo, um sobrinho como funcionário, ele tem que ser tratado como funcionário. Isso tem que ser muito bem explicado. Olha, é o seguinte, eu sou o seu tio, eu sou o seu irmão, mas aqui dentro a hierarquia funciona assim, assim assado. Você é um funcionário. Se você souber lidar com isso, beleza. Se você não souber lidar com isso, você me avisa já, a gente não continua. As coisas têm que estar muito claras. Tem que estar muito claras. E tem que ter uma conversa. Entende? Vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando eu resolvi abrir a minha hamburgueria, pela primeira vez lá atrás, eu tinha. A Cris trabalhava, né? Numa empresa de engenharia. Inclusive com a tia dela, né? A tia dela era a dona dona da empresa de engenharia. E a Cris era funcionária lá dentro. A primeira vez que a Cris trabalhou com a tia dela, ainda não tinha isso muito claro. Então, né, tiveram alguns problemas. Na segunda vez que a Cris voltou a trabalhar com a tia dela, aí as coisas foram muito bem claras. Olha, Cris, você tá voltando para cá, vamos trabalhar assim, assim, assado. E, rolou super bem. A Cris entendia a hierarquia
e a tia dela também entendia a hierarquia. Aí, quando eu abri a hamburgueria, no começo, me faltou mão para a demanda que eu estava tendo, né? Entre atender pedido, fazer o hambúrguer, porque era na cozinha do meu apartamento. Então a Cris me ajudava com os pedidos, ela me ajudava. Ela não tinha uma obrigação de estar ali, né? Ela estava me dando um apoio, me dando uma mão ali. Aí, depois de um tempo, né, quando a gente abriu a barraquinha, né, que era uma tendinha no condomínio, né, na feira, na feirinha do condomínio, a Cris trabalhava, chegava do trabalho às 6h30, 7 horas e me ajudava no atendimento enquanto eu fazia os hambúrgueres. Eram mais ou menos 25, 30, 35 hambúrgueres por dia. Isso, né, um tempo depois que eu saí da cozinha do meu apartamento. A Cris me ajudava bastante, porque ela sabia, ela entendia, né, que eu precisava de apoio. Falou, puxa, não sei o que, tal. Ela dava umas dicas. Chegou um momento em que meio que eu falava, Cris, eu preciso de você tal dia. Ah, não, mas eu ia fazendo isso aqui. Ah, não, mas viu, você tem que estar lá. E eu comecei a impor algumas situações. Só que, gente, uma relação entre marido e mulher é uma relação de igualdade. É uma relação de igualdade. O homem não é mais que a mulher e a mulher não é mais do que o homem. É uma relação de igualdade. É como se fossem sócios de 50% a 50% do casamento. A mesma coisa funciona dentro do negócio, dentro da hamburgueria. Só que daí eu comecei a tipo, meio que passar como se fosse obrigação para a Cris. E o negócio para ela não estava legal, não estava gostoso. Entende? Para mim tava. Aquele era o meu sonho. Aquela era a minha vontade. Por mais que estivesse dando grana, por mais que estivesse dando dinheiro, não era o sonho dela. Não era a vontade dela estar ali. Entende? Então a gente começou, tipo, ela ia porque tinha que ir. Porque não tinha, né? Porque eu não chamava ninguém de fora, porque eu tinha que ir. Isso começou a desgastar o nosso relacionamento. Ainda mais quando ela via algumas coisas que ela achava que tinha que mudar. E eu, como estava ali dentro da chapa, eu achava que não tinha que mudar. Entende? Então ela falava assim, viu, mas você tem que fazer assim, assim, assado. Eu pegava, retrucava, né? Não tenho que fazer assim, porque é assim, assim, assado. Ai, mas os clientes não sei o quê. Porque ela via um lado e eu via outro. Ela via algumas coisas e eu via outras coisas. A gente não via a mesma coisa. A gente não enxergava a mesma coisa. A gente não aprendia as mesmas coisas. A gente não tinha os mesmos pontos de visão. Então, como ela não ficava na chapa, ela não sabia como era a dor de estar na chapa. Como eu não ficava no balcão, na maioria das vezes, eu não sabia o que de repente era uma necessidade do cliente. Só que a gente tinha consciência disso nessa época? Não tinha. Eu defendia o meu lado, ela defendia o lado dela. Era como se fossem dois inimigos ali trabalhando no lugar. Olha isso. Depois de um tempo, eu chamei um primo meu, né, que precisava trabalhar, precisava, né, fazer uma grana e etc. E eu chamei ele para trabalhar comigo. Falei, cara, quer trampar comigo? O trampo é assim, assim assado, etc e tal. E durante um tempo deu muito certo, né? Ele trabalhava bem, atendia, às vezes a gente invertia, eu atendia e ele ficava no coisa. E cara, eu percebi que, pô, a gente pode crescer junto. E até chamei ele para fazer eventualmente uma sociedade, mas por algum motivo ele, né? E tipo, isso foi num processo de crescimento, um processo que tipo eu expandi e eu chamei ele para ser sócio. Só que aquilo não fazia parte do sonho dele, né? Ele tipo, tinha feito a administração de empresas, tinha feito faculdade de alguma outra coisa, e ele queria ter o negócio dele próprio, sozinho. E eu tava ali apostando minhas fichas e que, né, tipo, não, meu primo vai ser o cara que vai me ajudar, né? A gente vai se ajudar, a gente vai ser sócio, etc e tal. Só que era o meu sonho, não era o sonho dele. Então, do nada ele saiu, né? Ele teve que sair para seguir o sonho dele, seguir a vontade dele. Só que eu não entendia isso na época. Eu falava, porra, meu,
O cara quer ter um negócio, mas não quer estar junto. Pô, o negócio tá dando dinheiro, tá dando cada vez mais grana. Quando surge a oportunidade dele ganhar mais grana, ele dá para trás. Porque a gente vê um lado, né? Custou até a Cris me convencer, a Cris, minha esposa, me convencer. Falei assim, mas Henrico, não adianta você ficar forçando a barra com ele, porque não é o sonho dele ter hamburgueria. É o seu sonho. Aí eu fiquei, verdade. Aí eu comecei a pegar mais leve nesse sentido. E nunca, mesmo com meu primo, nunca ficou muito claro a hierarquia. Eu percebia que algumas coisas, quando eu me impunha como o chefe, não ficava legal. Aí, né, a partir de um tempo, né? Henrique, você tinha sua esposa como funcionária? Digo, você pagava salário para ela? Não. Não. Nessa época, não. Porque ela me ajudava. Então, tipo, o que sobrava. A gente, dentro da minha casa, por exemplo, Luiz, a gente não dividia, nunca dividiu. Tipo, essas contas são minhas, essas contas são suas. Tipo, se ela traz 2.000 para dentro de casa, eu trago 10.000, né? Trazia 10, 15 mil para dentro de casa, a gente somava tudo e pagava as contas de casa. Não tinha o dinheiro meu, o dinheiro dela. O dinheiro é do casal, tá? Isso é essencial. No nosso caso, sempre funcionou. O dinheiro é do casal, não é do marido. Eu recebo tanto, então eu gasto tanto. E a esposa fala, não, mas eu recebo tanto, eu gasto tanto. Não existe isso. O dinheiro é do casal. 50%, 50%. Independente se se eu trazia da hamburgueria 15 mil e ela trazia mais 2, 3 mil de salário dela. Independente disso. Somava tudo, juntava tudo, todas as contas eram uma só, né? Tipo, a nossa casa né, num casamento é o nosso negócio. Então, meu, é 50%, 50%. Independente do quanto ela trazia de dinheiro. Tá? E isso são valores que a gente tem. Independente se eu ganho mais e minha esposa ganha menos, ou se eu ganho menos, minha esposa ganha mais, junta o dinheiro e já era. Tá? Então, eu não pagava salário para ela porque o que vinha de lucro da hamburgueria ia para nossa casa. Nesse momento, mesmo porque ela me ajudava, né? Ela ia trabalhar comigo lá, ela tinha o trabalho dela e à noite ela ia trabalhar comigo lá, fazer o atendimento. Uma pegada bem leve. Nessa época, a Lorena, nossa filha, era neném. Então ela também não podia exigir demais dela, né? O resto eu fazia tudo sozinho. Marketing, parte de vendas, divulgação, postagens, tudo. Eu que fazia tudo sozinho. Às vezes eu vejo alguém falar assim, Henrique, eu não consigo fazer tudo sozinho. Consegue sim. Quando você quer, você faz. E eu me virava, eu dava um jeito. Então, beleza. Daí chegou uma época que eu peguei e falei pra Cris, falei assim, Cris, eu preciso de você full time. E falei pra Cris, falei assim, saia do seu trabalho, daí eu vou te pagar um salário. Mas de qualquer maneira, né, mais uma vez, esse salário ele ia pra conta da casa. Mas era pra ficar um negócio mais formalizado. Entende? Mais formalizado, como negócio. E a Cris cuidava do atendimento, do balcão, do serviço em si, ou seja, da porta da cozinha do restaurante, da hamburgueria, para fora era a Cris que cuidava, incluindo parte administrativa. Da porta para dentro era eu que cuidava. O que a gente definiu que foi importante para a gente não ter briga, etc. Né? A gente foi definir depois de ter briga. Né? Que assuntos da cozinha são de minha competência, eu que tenho que resolver. E ela não se mete. E vice-versa. Assuntos administrativos, etc., são assuntos da Cris e eu não me meto. Ok? Aí a gente começou a ter mais tranquilidade na tratativa. Ou seja, tipo, se tinha algum problema dentro da cozinha, eu que tinha que resolver, não era ela. Eu não tinha que jogar para ela. E ela não tinha que ficar, a não ser que ela visse e eu não estivesse vendo, ela podia me falar. Né? Henrico, eu acho que funcionário tal tá assim, assim, assado. Beleza, eu vou cuidar disso. Assim como se eu visse alguma coisa de errada no salão,
Cris, ó, eu tô percebendo que tem 2, 3 mesas ali que ainda não foram atendidas, tal. Tá? Mas era algo assim, sem cobrança. Sem cobrança. Era tipo só, tipo, ó. Algumas vezes eu queria me meter na parte administrativa. Ó, não é melhor você fazer assim? Isso dava briga. Aí por isso que a gente definiu o que cada um, quais são as competências de cada um dentro do restaurante, dentro do negócio em si. E aí as coisas começaram a melhorar. Melhoraram bastante, bastante. Então, o que eu aconselho? Que você sempre tenha, né, se você trabalha com parentes e amigos, primeiro, sempre tenha as coisas muito bem definidas. Tá? Aqui vão as dicas para que você faça com que o relacionamento dê certo dentro de uma hamburgueria, com que tudo funcione muito bem. Então, a primeira coisa, clareza do que cada um, qual que é a competência de cada um, qual que é a tarefa de cada um. E ó, não é de boca, tá? Não é de boca. Mas é importante ter algo no papel, a hierarquia no papel. Tipo, olha, Henrico, você é responsável pela cozinha, por compras, por não sei o que, por não sei o que, pela hierarquia da cozinha, pelos funcionários da cozinha. Ah, Cris, você é responsável por isso, por aquilo, por administrativo, pelo financeiro, por fechamento de caixa, pelo equilíbrio das contas, pagamento das contas e etc. Muito bem definido, escrito, tudo, qualquer competência de cada um. A mesma coisa serve se você contratar um sobrinho para ser chapeiro, um amigo para ser chapeiro, alguém que vai ficar como funcionário seu. Entende? Aí também você coloca um papelzinho ali escrito o que a pessoa deve fazer, os horários que ela deve cumprir, a rotina que ela deve cumprir, as disciplinas, tem que ficar muito claro. Entende? Essa clareza ela faz parte. Segundo, a hierarquia tem que ficar clara também. Olha, eu sou o seu chefe. Não funciona, mais uma vez, não funciona em caso de esposa, marido ou pais. Porque você ter uma hierarquia na empresa e ter outra hierarquia familiar, isso mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Ou seja, você ter. Pensa comigo. Tipo, pô, meu, Jesus fala: honrai pai e mãe. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é honrar pai e mãe. Como que você vai ficar contradizendo, dando ordem para o seu pai e para sua mãe? Eu, particularmente, algumas vezes eu pedi ajuda pro meu pai. Às vezes eu tava em evento lá fazendo 200, 300 hambúrgueres e tava acabando o gás, eu pedia pro meu pai, ajuda pro meu pai. Tipo, ele não tinha obrigação, pedia ajuda. Pedir ajuda é uma coisa, agora falar assim, ó pai, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que não sei o que, dar ordem, se ele não fizer chamar atenção, não funciona, porque isso é contra a hierarquia familiar. Para mim, as coisas são assim. Você pode pedir ajuda eventual para o seu pai, para sua mãe, mas fazer o seu pai trabalhar no seu negócio e você ser chefe dele, dar ordem para ele, no meu ponto de vista, às vezes isso pode chegar, não estou falando que é, mas pode chegar a ser até desonroso para o pai que ouve. Poxa, meu filho está dando ordem. Entende? Aí é uma questão pessoal. Mas mais uma vez, quando você tem dentro dos negócios uma hierarquia e fora dos negócios outra hierarquia, tipo, na família o meu pai está acima de mim, na minha empresa eu estou acima do meu pai. As coisas tendem a ir contra a naturalidade. Aí é uma chance das coisas darem errado e quando dão errado na família. Eu ia trazer meu irmão mais velho, mas antes de realmente juntar, percebi que iria dar meio errado, então acabamos mudando de plano. Pão de mão. Exatamente. Exatamente. Porque, assim, é complicado, né? A gente não pode, às vezes a gente tem que ser muito para não afetar a nossa relação amorosa, a nossa relação parental, a nossa relação familiar, a gente às vezes acaba não falando o que deve ser falado.
acaba não dizendo o que deve ser dito. E isso vai influenciar diretamente nos negócios da hamburgueria. Se eu tenho uma sobrinha, puxa, eu gosto tanto da minha sobrinha, do meu sobrinho, eu amo eles de paixão, só que tá fazendo um negócio errado, eu vou chamar atenção? Não vou, porque eu não quero machucar o meu irmão, porque eu não quero machucar a minha irmã, que é pai dele, pai dela. Entende? Eu não quero que o meu irmão ache que eu estou explorando ele porque ele é meu sobrinho. Então eu não falo o que deve ser dito. Porque uma vez que você contrata um funcionário, ele deve ser tratado como funcionário. Funcionário é funcionário, colaborador é colaborador, não é amigo, não é o melhor amigo. Entende? Então essa parada de hierarquia tem que ser levada a sério, gente. Ah, Henrique, mas eu não tenho dinheiro para pagar um funcionário, então eu chamei o meu amigo, chamei a minha sobrinha, chamei o meu primo, chamei um parente, um amigo, alguma coisa para me ajudar. Beleza. Assim que você puder, contrate um funcionário. Alguém que entenda a hierarquia, que não tenha vínculos emocionais e que você dê ordem. Né? Você fala assim, ó, você lidere dando ordem, né? Ó, lidere pelo exemplo ou lidere pela mão. Olha, é o seguinte, ó, vem cá, ó, é assim que faz, isso aqui, tal. Entende? Um funcionário que não tem vínculo emocional contigo, ele vai seguir as ordens sem reclamar. Gostando ou não gostando, ele vai seguir as ordens. Agora, se é uma pessoa com vínculo emocional, é mais difícil você fazer ela não ficar chateada com uma situação, ou você ficar chateado de ter que dar ordem, de ter que chamar a atenção. E chamar a atenção, às vezes, botar a ordem na casa, às vezes é essencial, uma mão mais firme, né? Um pulso firme. Olha, é o seguinte, aqui você não faz isso, aqui as regras da casa são assim assado. Você não pode, às vezes, falar assim com seu pai, com a sua esposa, com seu marido, ok? Outra coisa que ajuda muito, agora para sócios, tá? Quando você tem amigo sócio, quando você tem esposa sócio, irmãos, né, que estão em mesmo pé de igualdade. E dá pau. Por mais que seja a mesma hierarquia. E dá pau. Por quê? Pessoas que veem coisas diferentes têm opiniões diferentes. É claro que, naturalmente, é legal ter opiniões diferentes dentro do mesmo negócio. Mas se as pessoas veem coisas muito diferentes uma das outras, vai ser muito difícil concordar. Muito difícil concordar. Por exemplo, se você, vamos supor que você tem o seu marido ou tem a sua esposa na hamburgueria. Só que acontece, você me segue no Instagram. O Henrico fala de estratégia, que não pode fazer promoção e nem dar desconto. E a sua esposa ou seu marido segue uma outra pessoa que fala que tem que fazer desconto e fazer promoção e dar desconto, porque senão não vai vender. Que tem que ficar focado no iFood. Aí o que acontece? Quando você for conversar com essa outra pessoa, vocês sempre vão discordar. Por quê? Porque vocês estão vendo coisas diferentes. Você me assistiu em alguma live minha aqui, você assistiu do início ao fim, e eu mostrei para você por que dar desconto vai ferrar com a sua hamburgueria. Só que a sua esposa não viu isso, o seu marido não viu isso. Pelo contrário, ele viu uma pessoa lá falando que você tem que ficar no iFood e usar cupom de R$10 para poder vender. Se você falar para não, mas o Henrico falou, mas fulano de tal falou isso aquilo. Aí vai ficar uma eterna briga, uma eterna disputa. Deixa eu tirar a notificação aqui que está incomodando aqui. Aí fica a disputa. É muito difícil você querer implementar uma estratégia na sua hamburgueria, no seu negócio, quando o teu sócio não vê a origem daquilo. Então, como que você faz? Você traz essa pessoa para assistir junto com você. Se o seu sócio é um amigo, o seu sócio é seu irmão, se o seu sócio é a sua esposa, o seu marido. Dia tal, por exemplo, o Henrique vai fazer uma live toda quarta-feira, tem uma live às 15 horas, chama Hamburcast, que são estratégias diretas para a hamburgueria. Vamos assistir comigo? Vamos. Olha, na segunda semana de outubro, o Henrique vai fazer um evento. Vamos assistir todos os dias comigo? Vamos colocar na nossa agenda?
aí o negócio começa a funcionar. É incrível, mas funciona. Ou melhor, é incrível e funciona. Eu lembro de uma vez, eu estava estudando desenvolvimento humano, né, como a gente aumentar a nossa potência como pessoas, né, é, através de prosperidade, etc. E tudo que eu ouvia falar sobre isso, eu comentava com a Cris, e a Cris meio que torcia o nariz. Ai, você só fala desse cara, não sei o que, não sei o que, tal, tal, tal. Eu falei assim, tá bom, Cris, ó, ele vai fazer um evento online. Vamos assistir comigo? Ai, não sei, não sei o que. Ele falou, não, vamos assistir comigo. Se você não gostar, você não assiste mais. Isso tinha a ver com os nossos negócios, né? Na época. Nosso negócio, nossa vida, né? Construir liberdades e tal. Daí eu chamei ela para assistir comigo. E ela assistiu esse evento comigo. Adivinha? Quando eu falava, ó, lembra que teve lá no evento falando isso, aquilo? Inclusive, né, no final do evento, ele abriu as inscrições para o curso, a gente comprou, a gente entrou. E, meu, aí as coisas começaram a fluir. Por quê? Porque ela estava vendo as mesmas coisas que eu. E quando o nosso sócio, né, que estava no nosso negócio, e nessa época a Cris era minha sócia, né? A minha esposa, ela trabalhava comigo, né, ela cuidava de uma parte da empresa, eu cuidava da outra. E ela via as mesmas coisas que eu. Então quando eu falava assim, viu, vamos fazer aquela parada? Ah, vamos, é assim que faz. O resultado de tudo que vivi é que não quero mais ninguém dentro da minha casa e nem sociedade com ninguém. Vou arregaçar as mangas e ir sozinho, porque sei da minha capacidade. Show de bola, cara. Tá? Isso funciona. Funciona. Às vezes é melhor você seguir sozinho, porque tem outra coisa, né? Às vezes as pessoas têm objetivos diferentes. Então, depois de um tempo, a Cris caminhou pro lado dela, né? Virou gerente de uma empresa de joias, de semijoias, etc. E eu falei assim, não, beleza, Cris. Se eu tiver que pagar 3, 4 mil para algum funcionário, para alguém, eu não vou pagar para minha esposa, vou pagar para um funcionário. A gente já decidiu isso, por mais que tenha funcionado durante um tempo, a gente decidiu que é melhor. Então eu pago funcionários hoje e a Cris me ajuda, às vezes, na parte do suporte. Principalmente com coisas mais próximas, com mentorias, com um negócio mais que exige mais carinho. E a Cris é boa de atendimento, né? Em atenção, carinho, né? Em preocupação. Então isso a Cris ainda hoje me ajuda, né? Com os agendamentos das mentorias, etc. Agora, ela não é minha funcionária. Depois você ler outras mensagens para entender o porquê. Ah, tá, entendi. Isso ajuda muito. Tem um casal, ou melhor, um dono de hamburgueria dentro do Mapa do Valor, e a gente conversou bastante a respeito disso. Ele falou, puxa, cara, se eu conseguisse trazer minha esposa para a hamburgueria, não sei o que, não sei o que, eu consigo pagar um salário maior para ela do que o que ela faz hoje em dia. Só que ela não vem me ajudar, né? Não vem pro lado de cá, né? A gente pode ganhar muito mais dinheiro se ela vier junto, a hamburgueria pode até crescer mais a respeito em relação a isso. E a gente vai ganhar mais dinheiro. Eu falei, cara, às vezes o que ela faz porque ela ama, não é pelo dinheiro. Às vezes os objetivos da sua esposa são outros, que não são os mesmos que o seu. Então não adianta ficar tentando convencer a esposa se ela não quer estar ali. Tem casos de casais que, meu, tem a hamburgueria 97 Burger, que é marido e mulher e os cunhados trabalham juntos. E, meu, funciona super bem. Até mesmo porque o marido da Vanessa e o cunhado se dão super bem. Os dois são comédia junto. Então funciona. E é um negócio tranquilo. Inclusive até falei, viu, vocês têm que explorar mais a relação deles, né? Porque é engraçado de ver. E é um casal que, quando eles entraram no mapa do valor, eles faturavam cerca de 10, 12 mil por mês. Em coisa de 3 meses, já estavam faturando 35, 36 mil reais.
eles nunca tiveram problema entre eles, né? A relação deles já funcionava super bem. Já funcionava super bem, eles não tiveram esse problema. Só que, né, ali dentro do relacionamento entre eles, entre o casal e etc., tinha coisas legais para serem mostradas. Então você pode usar, tipo, puxa, eu trabalho com meu primo, a gente se diverte aqui dentro da hamburgueria, não sei o que, não sei o que. Então, meu, leva isso pro Instagram. Leva isso pros stories, né, pros bastidores. Então, às vezes, o que você tem de relacionamento, né, tem o lado do desgaste, mas às vezes você pode levar isso de maneira muito positiva para frente também. Entende? Porque às vezes os objetivos são os mesmos. Tipo, ah, puxa, eu quero abrir uma rede de franquia. Ah, minha esposa não, minha esposa quer ter só uma franquia, tem uma loja só pequenininha para pagar as contas. São objetivos muito diferentes. Você está olhando lá para cima, a outra pessoa está olhando só para o negócio. Não vai adiantar ficar forçando. Minha esposa e Galhos trabalham comigo no mesmo objetivo. Muito orgulho deles, estamos vencendo. Aí, legal. E até sócios que não têm nenhum vínculo familiar, nenhum parentesco, têm que ter os mesmos objetivos. Tem sócio que quer aumentar as vendas e está disposto a trabalhar por isso. Tem sócio que quer ganhar um pouquinho mais, mas não quer ter mais trabalho. São objetivos diferentes, metas diferentes. Aí provavelmente, mais cedo ou mais tarde, quando você quiser fazer um curso, quando você quiser fazer alguma coisa maior, esse sócio vai te travar. Ah, é besteira gastar dinheiro com isso. Puxa, eu preciso comprar uma chapa maior. Ah, não, vamos economizar porque a gente tem um casamento no mês que vem e eu preciso de uma roupa melhor, de um sapato melhor. Entende? Objetivos. Tem que estar muito claro. Vai fazer sociedade com um amigo, um sócio investidor, um parente, não sei o que, tal, tal. Ó, você quer ser meu sócio? Beleza. O meu objetivo é esse, esse, esse. Se tiver que fazer curso, se tiver que comprar equipamento, eu vou investir nessas coisas. Beleza? Beleza. Aí, a partir daí, os dois, ou os três, ou os quatro sócios têm que ver as mesmas coisas. Tem uma, uma, uma hamburgueria que entrou recentemente, entrou na turma 6, que foi a última turma do Mapa do Valor, em julho, finalzinho de julho. Finalzinho de julho, comecinho de agosto. E eles iam abrir um negócio. Só que aconteceu, eles estavam super perdidos e falaram assim, Henrico, como é que a gente faz? Falei assim, primeira coisa, em quantos sócios vocês são? Ah, nós somos em 3 sócios. Falei, beleza, então vamos fazer vamos conversar os 3 juntos, porque os 3 têm que ouvir e ver as mesmas coisas. Então, tivemos uma reunião, os 3 juntos, né? Ou melhor, eu com os 3, e falou assim, ó, então, ó, é por aqui, é por aqui, por aqui, por ali. Antes de abrir. E eles falaram para mim, Henrico do céu, foi a melhor coisa que aconteceu, porque agora os 3 sabem o que cada um tem que fazer, qual que é a ordem das coisas. Quando um tá fazendo, tipo, ó, o Henrico falou para não fazer isso, vamos fazer assim, assim, assado. Lembra que o Henrico falou? Ah, é verdade, vamos fazer assim então. Entende? E os 3 vendo a mesma coisa, acompanhando a mesma coisa. Os 3 sócios. O que aconteceu é que eles explodiram de vendas logo no primeiro mês. Recorde durante todos os dias depois da inauguração. E continuam crescendo. Eles viram as mesmas coisas. Eles estão vendo as mesmas coisas. Os 3 têm os mesmos objetivos. Que é lá da fogo e fumaça. Meu, os caras estão voando. E assim, tiveram momentos em que eles ficaram meio perdidos, né? E aí, né, como são alunos do Mapa do Valor, eu entro e falo assim, ó, não, faz assim, faz assado. Ó, desencana disso agora, isso aqui que é a prioridade. Ó, isso aqui que você fez é legal, então continua fazendo. Ó, isso aqui não funciona, pode parar de fazer. Porque eu faço acompanhamento com os meus alunos. Não é só, tipo, tem o curso ali do Mapa do Valor, toma um tanto de aulas aí, se vira. Não, eu tenho que fazer o acompanhamento. E até intermediar algumas coisas. Tipo, puxa, Henrique, olha, eu queria tanto que fulano de tal fizesse isso, mas ele não faz. Ó, não, então faz assim, assim, assado. Entende? Porque eu já tive minha cota de desgaste, já aprendi como é que funciona, como é que não funciona.
E isso faz uma enorme, enorme diferença no negócio. A sua hamburgueria não vai crescer, não pode crescer às custas do desgaste com a sua esposa, com o seu marido. E ela nem vai crescer, porque mais cedo ou mais tarde ou acaba a hamburgueria ou acaba o casamento. Ou acaba a hamburgueria ou acaba a relação sua com os seus pais, com os seus irmãos. E eu acho que assim, tipo, um negócio, ele tem tempo para durar. Né? Então, tipo, meu, relação de pai e filho vai durar eternamente. Um negócio ele pode durar 3, 4, 5 anos, depois explodir de vendas, etc. Aí né, é diferente. Às vezes um desgaste na relação de um pai com um filho, de um marido e esposa, às vezes acaba o casamento e logo em seguida acaba a hamburgueria. E daí? Custou mais caro. Então é importante que sempre que você for participar de um evento no ramo de hamburgueria, no ramo de, sei lá, crescimento pessoal, vai assistir uma live, você chame o seu parceiro, o seu sócio, seja ele quem for, seja esposa, seja irmão, seja, enfim, qualquer que for o grau de relacionamento, o grau de parentesco, o grau familiar, chama essa pessoa para assistir junto com você. Ó, vamos assistir essa live aqui junto. Daí não vai ter discussão, porque vocês estão no mesmo método. E define o objetivo. Olha, o objetivo aqui da hamburgueria, pegar aqui, da Buenos Hamburgueria Premium é faturar 50 mil, 80 mil reais por mês. É abrir mais 4 lojas dentro da região. E para isso a gente vai ter que trabalhar mais. Você, meu sócio, você, minha sócia, tá disposto a trabalhar mais, arregaçar as mangas, tal. Tô. Não, é esse o objetivo seu também? É esse o objetivo. Então vamos para cima. Beleza? Olhar as mesmas coisas, assistir as mesmas coisas. Puxa, olha, fulano de tal, assisti um vídeo legal, assista. Depois você me fala o que você achou e vamos conversar a respeito disso. Isso funciona muito mais do que você assistir uma live minha, por exemplo, e chegar e tentar fazer sua esposa engolir o que você aprendeu. Faz sentido? Então é isso, esse foi o Chapa Quente de hoje, né? Pegando na veia aqui grandes problemas que eu ouço das pessoas, né, que trabalham com familiares, com parentes, com amigos. E nessa live de hoje você aprendeu aqui alguns truques de quem contratar, de quem não contratar. Você aprendeu como você contorna os problemas. Tá tudo aqui nessa live. E tudo isso te ajuda a dobrar o faturamento da sua hamburgueria e ter mais lucro, por incrível que pareça. Porque são maneiras indiretas que às vezes minam a confiança do dono ou dona de hamburgueria. Entende? Que às vezes desgasta a relação. Isso acaba afetando não só nos negócios, mas afeta até a cama. Tipo, sabe aquela ordem que você deu para sua esposa na hora que tava lotada a hamburgueria, e você deu uma ordem para ela, não sei o que, não sei o que? Vai custar caro à noite. E vice-versa. E vice-versa, tá? Entende, gente? Eu acho que assim, em primeiro lugar, a gente tem que preservar aquelas pessoas que nos amam. Inclusive, principalmente pai e mãe. Então, quando a gente não traz o pai e a mãe para o nosso negócio, a gente está preservando a hierarquia, a gente está honrando os nossos pais. Beleza, gente? Então, ó, fiquem com Deus. Beijo no coração de todos e até mais.